Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao seu curso Teses da Advocacia Geral da União aqui na EBEG, comigo, professor Birajara. Estamos na nossa 20ª tese e com isso chegamos a 66,6% do curso ministrado. Parece que não, porque as teses têm 15, 16, 17 minutos, algumas têm 20, outras têm 30 minutos, mas já temos mais de 5 horas de aula ministrada em teses da Advocacia Geral da União e ainda nos restam 10 teses. Esse curso vai bater aí 8 horas de teses ministradas. Então, uma dica, não deixe para analisar, estudar e vir comigo aqui entender as 30 teses nas vésperas dos concursos da Advocacia Geral da União. Tenha o cuidado de colocar isso no seu cronograma de estudos para que você não seja pego de surpresa justamente pela profundidade de cada tema aqui abordado e a possibilidade de, estudando de véspera, não dar tempo. Como disse, essa é a 20ª, até a 19ª tese já temos mais de 5 horas de tese ministrada. Parece que cada tese, por ter pouquinho tempo, você consegue dar conta, mas não funciona assim. É muita coisa, é muito conteúdo, é muita tese, é muito entendimento, e é muito entendimento específico para a União, a Fazenda Nacional e a administração indireta, então você precisa ter cuidado. Portanto, estude o seu curso colocando no seu cronograma de estudo e sempre que possível revisite a tese, seja pela visualização da aula, se você ainda tiver, seja pelo material de apoio que você pode baixar, imprimir e estudar sempre que quiser. Então, tese 20, essa tese ela é aplicada ao advogado da União, mas eu coloco aqui a princípio porque no julgado do STJ lá estava a União como polo da ação, portanto representada por um advogado da União, mas isso pode acontecer na vida do procurador da Fazenda e também pode acontecer na vida do procurador federal. Então eu coloco que a tese aqui envolve o advogado da União a princípio, mas ela pode, nesse caso, ser cobrada a título, inclusive, de peça processual nas provas de PFN e também de procurador federal. Aqui a gente vai tratar de citação e vai tratar de comparecimento espontâneo no que diz respeito à citação do ente público. É uma tese que não é difícil, mas ela chama muita atenção porque ela pega exatamente um tópico de vida prática do advogado da União muito corriqueira, e eu vou te explicar exatamente isso. E é justamente esse aspecto prático que faz com que essa tese chame tanta atenção no que diz respeito à atribuição do advogado da União, porque, como disse, vou te explicar, um determinado ato muito corriqueiramente praticado por um advogado da União, que também pode ser praticado por um procurador federal ou um procurador da Fazenda, se esse ato pode ser, nesse caso, classificado como comparecimento espontâneo para evitar a citação formal da União no processo. Então, nós vamos estudar isso com muita cautela. O STJ veiculou a tese 20 do nosso curso no informativo 728. O recurso especial 1.904.530 foi justamente o recurso utilizado para a formação desse entendimento. Como de praxe aqui no canal, vamos para o caso. EBEGICO ajuíza ação contra município, estado e união para entrega de medicamento. Uma clássica ação de saúde, onde o autor escolhe aí colocar todos os entes federativos no polo da ação, uma vez que nos termos da jurisprudência tanto do STJ quanto do Supremo, existe aí solidariedade no que diz respeito à política pública saúde e à responsabilidade enquanto polo da ação para ser ocupado pelos 3 entes federativos na qualidade de réus. O juiz concede tutela antecipada sem oitiva do poder público. A Procuradoria da União recebe a decisão e peticiona no feito informando que oficiou o Ministério da Saúde para cumprimento. Bom, essa parte aqui está em vermelho pelo seguinte, veja, é muito comum, mas muito comum, que um advogado da União, no momento em que receba uma decisão que concede tutela de urgência para o autor, que ele peticione no feito informando ao juiz que tomou as providências para o devido cumprimento. Por que que isso é comum? Preste atenção, porque você não vai ver isso em lugar nenhum, a não ser aqui no curso de tese. A gente sabe que o advogado público ele não tem responsabilidade para cumprimento de decisões judiciais. Quem cumpre decisões judiciais é o administrador, o gestor, o poder executivo, o poder legislativo ou o poder judiciário que esteja sendo representado pelo advogado público no processo. Então, qual é a minha função como advogado da União? Por exemplo, numa ação de saúde como essa, qual é a minha função? Eu recebo a tutela de urgência devidamente concedida pelo juiz, ou indevidamente concedida, não importa, e, ato contínuo, eu faço um parecer de força executória, esse parecer vai explicar a decisão e vai dizer que ela tem força de execução imediata e encaminho a decisão para o Ministério da Saúde para cumprimento. Então, nesse caso,
na qualidade de advogado, a minha função em relação à tutela de urgência concedida, para que ela seja materializada na prática, é repassar essa decisão e explicar que ela deve ser cumprida para o gestor, para o administrador. Tanto é verdade que o advogado não pode ser responsabilizado acerca do cumprimento de tutelas. O advogado não pode, nesse caso, ser responsabilizado a ponto de juiz, nesse caso, aplicar multa pessoal ao advogado. O advogado não pode ser responsabilizado no que diz respeito a penalidades processuais pelo descumprimento, porque não compete a ele o cumprimento. Agora, compete sim a ele, uma vez tendo ciência da decisão, providenciar o conhecimento da decisão para que o gestor barra administrador possa cumpri-la. Aí sim, se o advogado recebe uma decisão e não toma as providências necessárias para comunicar o órgão, o gestor, a parte da administração responsável pelo cumprimento, aí sim ele pode ser responsabilizado, inclusive no que diz respeito à esfera administrativa com possíveis problemas com a corregedoria. Então, é comum que o advogado da União, no momento em que receba, por exemplo, uma decisão que concede tutela antecipada, ele informe ao juiz que está ciente da decisão e que, nesse caso, encaminhou a decisão para cumprimento no Ministério da Saúde. Então, ele está demonstrando que está tomando as providências que lhe cabem para que o gestor tome conhecimento da decisão. Isso é muito comum. Você que me escuta, você que me assiste, você que estuda comigo para a AGU, passando na AGU, espero que assim aconteça, quando você for aprovado na Advocacia Geral da União e você receber uma decisão em tutela antecipada, recomendo muito que você peticione em juízo dizendo que está ciente da decisão e que encaminhou ao Ministério da Saúde. Nesse caso, o seu prazo para agravar continua correndo e, nesse caso, se você não foi citado nessa decisão, você espera a citação formal. Isso acontece muito nos processos. Até porque essa petição que você apresenta para dar ciência da decisão e dizer que tomou as providências necessárias para o cumprimento na qualidade de advogado público é mais uma petição a contabilizar exatamente nos processos da União a seu favor, uma vez que nós temos exatamente a métrica na Advocacia Geral da União que faz a análise de tudo aquilo que você produz em termos de advocacia pública. Então, no enunciado, a Procuradoria da União recebe a decisão e peticiona no feito, informando que oficiou ao Ministério da Saúde para cumprimento. Qual é o efeito dessa decisão? Só informar ao juízo que você, na qualidade de advogado público, está tomando as providências necessárias para o cumprimento da decisão e, nesse caso, demonstrar que você está fazendo a sua parte enquanto advogado, embora não tenha competência para cumprir o feito, não tenha competência para transformar o mundo dos fatos, dando cumprimento à tutela antecipada. Bom, depois disso, depois da decisão que concede a tutela antecipada, o juiz despacha determinando a citação dos réus. A Secretaria do Juízo cita formalmente município e Estado, o processo corre à revelia da União, o juiz sentencia, a União alega nulidade de citação, Ebesco alega que a União, ao oficiar no feito, compareceu espontaneamente e não precisava ser citada posteriormente. Quem tem razão? Isso poderia ser muito provavelmente, muito potencialmente, um questionamento de segunda fase na sua prova da Advocacia Geral da União, especialmente no cargo de advogado da União. Eu espero que você tenha entendido qual é a razão dessa providência de peticionar e informar o juízo que está ciente da decisão e que, nesse caso, vai ou está ou tomou as providências necessárias para o cumprimento da decisão, encaminhando-a ao Ministério da Saúde ou ao órgão competente para o cumprimento. Essa petição, inclusive, ela não pode ser considerada como uma desistência de recurso. Eu apenas estou dizendo que estou ciente da decisão e estou dando cumprimento. Não significa dizer que eu não vou recorrer. Muito bem, quem tem razão aqui? Ou, em outras palavras, essa petição aqui do advogado da União, ela pode ser considerada comparecimento espontâneo para que, nesse caso, a União não seja mais citada? Significa dizer que o fato da União ter ciência da existência do processo no momento em que ela peticiona, dizendo que está ciente da decisão que concede tutela antecipada e informa que tomou providências para que o Ministério da Saúde cumpra a decisão, isso pode ser considerado um comparecimento espontâneo para que a Secretaria do Juízo não se preocupe mais em citar formalmente a União? Isso foi levado ao STJ exatamente pelo recurso especial 1.904.530 e a decisão do STJ foi veiculada no informativo 728. Bom, para que a gente possa entender a tese, primeiro é preciso compreender o que é comparecimento espontâneo. E para isso, a gente precisa ir para o Código do Processo Civil, que diz assim: para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado
ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo, esse é o instituto, do réu ou do executado, supre a falta ou nulidade de citação. Fluindo a partir desta data, ou seja, a data do comparecimento espontâneo, o prazo para a apresentação da contestação ou de embargos à execução. Nós temos nesse dispositivo o quê? Que o comparecimento espontâneo retira, nesse caso, a obrigatoriedade da citação formal do réu. E o que Ebégico quis aqui foi exatamente isso. Ele quis dizer que, ao ir ao processo peticionar dizendo que tem ciência da decisão e que tomou as providências para o cumprimento da tutela antecipada junto ao Ministério da Saúde, ele quis dizer que, nesse momento, esse comparecimento da União ao feito é comparecimento espontâneo nos termos do 239, parágrafo 1º, para que, nesse caso, a União não possa alegar nulidade de citação, ou seja, o comparecimento espontâneo supriu a falta ou a nulidade de citação da União e o processo deve correr à sua revelia nos termos do que aconteceu. Bom, a doutrina, ela encara o comparecimento espontâneo como um instrumento que precisa ser analisado com cautela. Diz a doutrina o seguinte: se o ato de citação tem por finalidade trazer o réu ao processo, seu comparecimento espontâneo, mesmo quando inexistente ou viciada a citação, não pode ensejar consequências contraproducentes a todo o processo. Então, vimos o que é comparecimento espontâneo e vimos que ele é um instituto que, nesse caso, ataca diretamente o dever do Poder Judiciário e o direito do réu de ser formalmente citado para responder à demanda. Então, de fato, é um instrumento que precisa ser analisado com cautela, porque ele está umbilicalmente ligado à citação formal, ou à sua falta, ou à sua nulidade, e isso está diretamente ligado ao direito ao contraditório, à apresentação de defesa, à oportunidade de se defender numa relação processual, isso em relação ao réu. Agora, nós vimos a aplicação prática do comparecimento espontâneo no artigo 239, parágrafo 1º do CPC, mas o que é? Qual o conceito desse instituto? Não há um conceito legal ou doutrinário para o instituto. Ele deve ser analisado caso a caso. É uma questão de fato, de acontecimento. Só para te explicar um caso bastante comum que a jurisprudência e a doutrina sempre citam a título de comparecimento espontâneo é o seguinte, vamos lá, o caso comum. Advogado do réu junta procuração com poderes para receber citação antes da citação. O STJ entende que isso é um comparecimento espontâneo. Que caso é esse? Esse caso é daquele caso em que o advogado ele é empregado de determinada empresa ou ele tem contrato com essa empresa de muito tempo. Então, ele chega na Secretaria do Juízo, pergunta quais as ações que existem contra a empresa que ele representa, aí a Secretaria do Juízo mostra quais são os processos e ele, antes mesmo da citação da empresa, vai lá e junta procuração com poderes para receber citação. Então, no momento em que ele junta procuração com poder para receber citação e tem conhecimento do feito, porque ele pediu para ver, o STJ entende que isso é um comparecimento espontâneo que, nesse caso, evita a decretação de nulidade por ausência de citação. Então, nós temos aqui um caso comum, mas, como disse, o Instituto não tem um conceito, ele tem, na verdade, a sua previsão no artigo 239, parágrafo 1º do CPC, e aí você precisa analisar caso a caso. Analisando caso a caso, nós temos um caso, o comparecimento da União, nesse feito, para dizer que está ciente do deferimento da tutela antecipada e que tomou providências para o cumprimento da tutela junto ao Ministério da Saúde, isso pode ser considerado comparecimento espontâneo? O STJ, nesse caso, tem solução para isso. A pergunta, de novo, é: ao oficiar e ao juntar no processo esse ofício, dizendo que está ciente da decisão e que tomou providências, a União compareceu de forma espontânea no processo a ponto de não ser necessária mais a sua citação? O STJ explica: na hipótese, a União manifestou-se nos autos tão somente para informar que teria enviado ofício ao Ministério da Saúde para o cumprimento da decisão liminar e, posteriormente, foi proferido o despacho do juízo monocrático determinando a citação dos réus para responder à ação, o que não foi feito. Diante da cronologia processual acima narrada, não há como se reconhecer o suprimento da citação, haja vista que a simples manifestação da União, informando o envio de ofício, não configura comparecimento espontâneo ao processo. Ainda bem, porque muita gente faz isso. Eu sou um advogado da União que faz isso sempre. Muitas vezes o juiz concede a tutela antecipada e ele não fala nada sobre citação. Isso é diferente de, por exemplo, na decisão que concede a tutela antecipada, ele determina a citação dos entes. Aí a Secretaria do Juízo, no único ato, intima e cita o ente. Intima da decisão e cita do processo.
Não foi o caso aqui e normalmente acontece do juiz, ao deferir a tutela antecipada, determina a intimação dos entes para cumprimento e depois ele despacha a citação. Foi o que aconteceu no caso que foi levado ao STJ. É inafastável a conclusão de que houve quebra da legítima expectativa da União de que seria citada para a oferta da contestação, mormente tendo em conta o despacho exarado após a sua manifestação sobre a tutela antecipada em que se determinou a expedição da citação. Conclui-se que a situação não se enquadra no entendimento jurisprudencial de que o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a eventual falta de citação. O STJ chegou à conclusão de que não estamos diante de um comparecimento espontâneo. E essa jurisprudência é tão importante para a União e para a Advocacia Geral da União, como disse, porque isso é uma prática muito corriqueira nas procuradorias. A ideia de informar ao juízo de que na qualidade de advogado público você está tomando providências para o cumprimento da decisão, exatamente para que o juiz perceba que você está fazendo a única parte que lhe compete, enquanto advogado público, que qual é? Informar a administração a existência de uma tutela antecipada deferida para cumprimento, uma vez que você, enquanto advogado, não tem atribuição de cumprir tutela antecipada deferida em juízo. Você informa a administração, para tanto, e na Advocacia Geral da União a gente tem que fazer um parecer de força executória para demonstrar a executoriedade dessa decisão. Então o STJ diz o seguinte, não se enquadra no entendimento jurisprudencial o fato da União, nesse caso, peticionar dizendo ao juízo que oficiou ao Ministério da Saúde para cumprimento da tutela antecipada, isso não pode ser considerado comparecimento espontâneo da União que supra a falta de citação. Logo em seguida, eu chamo a tua atenção para que a decisão do STJ se aplica a todos os cargos da AGU. No processo foi a União, e a representação da União no processo é de advogado da União, mas isso poderia ser, nesse caso, em processo em que a União, Fazenda Nacional, é representada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, ou, nesse caso, em que um ente da administração indireta da União seja representado pelo Procurador Federal. Ou seja, tanto o Procurador da Fazenda quanto o Procurador Federal se sujeitam, nesse caso, ao recebimento de intimações do juízo, deferindo tutelas antecipadas, e eles também têm a providência de realizar parecer de força executória e informar ao órgão o cumprimento e, logo em seguida, peticionar no feito, informando ao juízo, nesse caso, as providências tomadas pelo advogado público. Então, eu suplico que você tenha muita atenção a esse tema, porque pode ser uma nulidade a ser cobrada em uma peça judicial na sua segunda fase, seja no concurso de advogado da União, seja no concurso de procurador da Fazenda, seja no concurso de procurador federal. Por isso que digo que a tese se aplica a advogado da União a princípio, porque o caso aqui foi de fato União, ou seja, a ação foi de medicamento. Mas nós poderíamos ter uma tutela concedida em ação de natureza fiscal, cuja representação compete ao Procurador da Fazenda Nacional, e nós poderíamos ter uma tutela concedida, tutela antecipada concedida, em ação contra, por exemplo, o INSS, ou contra o IBAMA, ou contra o INCRA. E aí, nesse caso, a representação ficaria a cargo do Procurador Federal. Mas, de novo, o fato de peticionar no feito, informando que tem ciência da decisão e informando que tomou as providências para que a administração conheça a decisão e cumpra, não pode ser considerado comparecimento espontâneo do ente da União para suprir eventual ausência de citação. Essa petição nem pode ser considerada desistência de recurso, a ponto, por exemplo, da União não poder agravar, pelo contrário, o prazo para o agravo continua correndo. O fato de dar ciência da decisão, não estou dizendo que não quero recorrer, não se pode chegar a essa conclusão, e pela jurisprudência também essa petição da União informando o envio da decisão à administração para cumprimento não pode ser considerada comparecimento espontâneo para, nesse caso, justificar eventual ausência de citação no feito. Portanto, uma tese bastante importante, porque ela trata diretamente de uma prática bastante corriqueira na Advocacia Geral da União, na vida dos seus membros, e penso que isso pode ser muito bem explorado, com grandes chances e com muito potencial de cobrança em provas de segunda fase dos próximos concursos da Advocacia Geral da União. Tese 20 ministrada, muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.